Olá a todos do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui direto da sede do ISA em Curitiba para mais uma gravação, como sempre, né? Numa quinta-feira, precedendo as aulas que a gente tem, as aulas presenciais de filosofia tomista. Por falar em aulas presenciais, né, dia 2 de maio foi o dia do nosso patrono Santo Atanásio, né, e nós lançamos a nossa plataforma de cursos. Então acesse aí, você que gosta do nosso apostolado, cursos.institutosantoatanasio.org, né? Faça lá sua assinatura, seja membro do patrocinador. Né? Nós já estamos preparando vários cursos aí para gravar, né? E não é assim, vocês sabem como é que é, né? Nosso apostolado é sério, não é para fazer qualquer cursinho aí para ensinar bobajada e ganhar dinheiro. É sempre curso edificante, né? Vão ter cursos, alguns mais profundos, outros mais catequéticos, etc. Mas a gente sempre vai primar pela qualidade. Eu, por exemplo, estou já me organizando para dar um curso sobre uma técnica de manipulação que é utilizado hoje no sistema educacional moderno. O Pascal Bernardin, em Maquiavel Pedagogo, falou dessa técnica, né, e eu vou dar um mini curso, né, aprofundando ela, né, dando um acento a uma determinada questão ali que ajuda a explicar muito, né, porque, por exemplo, uma pessoa entra na universidade católica e sai da universidade ateu. Né, o que aconteceu nesse percurso? É difícil fazer essa transição, né, e não é. Precisamente não é porque às vezes a coisa é muito sutil, e quanto mais sutil é, mais difícil é da pessoa se precaver. Pois bem, assunto de hoje, né, por falar em se transformar em ateu, nós vamos falar da mensagem da CNBB ao povo brasileiro. Né? A CNBB, no final da sua 60ª Assembleia Geral, né, então não teve só de escandaloso, não teve só aquela análise de conjuntura, que foi o último, eclesial, que foi o último assunto que nós tratamos no Notícia, mas, né, também conseguiram suscitar polêmica essa mensagem ao povo brasileiro, e o que eu vou comentar na próxima notícia, né, que é né, a relação da Igreja Católica com as outras religiões, né, o diálogo interreligioso, né, ou a celebração interreligiosa, como eles falaram. Né. Mas vamos por partes. Então a CNBB lançou, né, mensagem da CNBB ao povo brasileiro. Né? Então, Aparecida, São Paulo, 28 de abril de 2023, né? Ou seja, foi no dia de encerramento, né, da Assembleia Geral. Né? Começa com uma citação de Efésios, né? De Carta de São Paulo aos Efésios. Né? Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Animados pelo amor do Pai, pela luz do Senhor ressuscitado e com a força do Espírito Santo, nós, bispos católicos, nos reunimos em Aparecida para a 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Fizemos isso como pastores em comunhão com os presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, cristãos, leigos e leigas. Sentimos-nos acompanhados pela oração de nosso povo, representando visivelmente pela multidão de peregrinos de todo o Brasil, que rezaram conosco nas celebrações eucarísticas. Maria, mãe de Jesus, a Senhora Aparecida, esteve perto de nós, acolhendo-nos, cuidando de nossos trabalhos e intercedendo por nós. Então, né, nada demais, até aqui tudo bem. Esses dias na casa Mãe Aparecida foram uma oportunidade para experimentarmos a comunhão a partir da riqueza de nossas diversidades. Quem nos une é Cristo. E por ele, esperançosos e comprometidos, renovamos nossa opção radical e incondicional com a defesa integral da vida que se manifesta em cada ser humano e em toda a criação. Então veja que começa bem a carta, né, com a CNBB, né, se posicionando a favor da vida, ou seja, contra o aborto. Né? E um compromisso em relação a isso. Renovamos a opção radical e incondicional.
A renovação desse compromisso com a vida dá-se num tempo marcado por grandes desafios, que, longe de nos desanimarem, estimulam a igreja na promoção do reino de Deus. Aí é que tá, né? Estimula a igreja na promoção do reino de Deus. Você veja que esse termo reino de Deus é um termo, como é que eu posso dizer, nos dias de hoje, né, equívoco. Por exemplo, o pessoal da teologia da libertação, eles também falam do reino de Deus. Só que para eles, o reino de Deus, né, eles ressignificam como sendo o paraíso aqui na Terra que vai vir, né, quando o socialismo chegar no seu ápice e se transformar no comunismo. Certo? E quando eles falam reino de Deus, é isso. É um reino terrestre, aqui onde todos vão estar vivendo, né, os valores de Cristo, que para eles são os valores socialistas comunistas. Né? Então, agora, para nós, o reino de Deus, né, é o que a gente reza no Pai Nosso. Né? Venha a nós o vosso reino. Né? Ou seja, que as graças de Deus venham até nós e nós, cristãos, por causa da graça de Deus, ao agir segundo os preceitos do Evangelho, né, e segundo as suas virtudes, né, possamos, amando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, ou seja, a gente, através dessa dinâmica, vai como efeito disso, transformando uma sociedade, né, construindo uma sociedade mais justa. Mas, veja, justa por causa da caridade. E não justa simplesmente porque ela é justa. Vocês têm? Então, é assim, é como tentando fazer aqui, nesse vale de lágrimas, né, um pouquinho, mas bem pouquinho, né, o espelho da Jerusalém Celeste. Sem esquecer, porém, que a perfeição não é desse mundo. Né? Aqui nós vamos morrer imperfeitos. Mas o que Deus está querendo olhar para nós é o nosso esforço, né, em colaboração com a sua graça, em tentarmos sermos cada dia melhores. Mesmo sabendo que não vamos conseguir a perfeição. Né, mas nós temos que, né, confiar em Deus para que a gente possa nos santificar cada vez mais, né, o máximo que der. Então você veja que são duas maneiras bem diferentes de você entender, né, o que significa reino de Deus. Por isso que, qual que é o significado que eles estão dando aqui? Não sei, mas, né, eu só estou tentando esclarecer que não é um termo equívoco. Né? Um teólogo da libertação, né, vai entender essa frase de um jeito e um católico vai entender essa frase de outro. E embora a palavra, né, o termo seja reino de Deus, né, ele significa o oposto. Né? Um é uma visão materialista e o outro é uma visão do sobrenatural, né, da graça, né, da graça, pressupondo a natureza e a elevando. Vamos lá, sigamos. Nossas comunidades estão respondendo com solidariedade fraterna às consequências das tragédias socioambientais, com compromisso cidadão na defesa da democracia e com responsabilidade social ao drama da fome que nos assola. Então vamos lá, né? Novamente. Como é que nós, católicos, achamos que o problema da fome vai se resolver? Né? Nós, católicos, achamos que se resolve através da caridade. Seja a caridade dos nossos governantes, seja a caridade, né, do próprio povo, da própria população. Então, uma população que vive segundo a caridade, né, não vai ficar indiferente, né, ao sofrimento do outro, mesmo que seja um sofrimento material, né, dado pela falta de alimentos. Né, e se fazem iniciativas, né, para tentar mitigar esse problema. Né. Então, aqui em Curitiba, por exemplo, e falando aqui até mesmo dos evangélicos, eles, embora eles façam isso mais por filantropia, né, que a caridade propriamente ela é católica, porque você tem que estar em estado de graça, mas os evangélicos aqui em Curitiba, eles se organizam, por exemplo, e todo domingo, final de tarde, eles vão lá e distribuem alimentos para as pessoas, etc. Né? E, ou seja, né, há uma boa intenção. Né? Eles fazem, e os evangélicos eles fazem isso por Cristo. Sabe? Eles têm problemas doutrinais, né? Mas eles têm ainda eles têm um certo amor, né? Bem perfeito, né? E tal, mas, porque eles não estão na verdadeira fé. Mas, veja, até eles que não têm a verdadeira fé, né, conseguem se mobilizar e fazer ações que são boas, humanamente boas. Né?
e animado por uma espécie de espírito cristão. Né? Não é propriamente a graça santificante, né? Mas é um espírito muito, muito interessante. Né? E como é que o outro lado vai entender isso aí? Né? E se eles fazem isso, os católicos conseguem fazer isso com mais perfeição. Né? Porque nós temos a vida sobrenatural da graça. Certo? Por isso que eu estou dando o exemplo do evangélico. Porém, para o pessoal mais, né, da esquerda católica, lá, os esquerdistas, os libertários, como é que eles acham que se resolve isso? Via políticas públicas do governo. Né? Então vota no PT que o PT resolve. Entendeu? Não é bem assim que se resolve as coisas. Né? Então você veja que nós temos um problema concreto, que é a fome. Tanto um lado quanto o outro vê isso como ruim. Né? Porém, um meio para resolver isso difere consideravelmente entre nós e eles. Né? Então, novamente, nós estamos diante de uma frase ambígua. Ademais, né, na defesa da democracia, né, essa defesa da democracia, essa espécie de idolatria à democracia, ela é muito perigosa. Primeiro porque, segundo a doutrina da igreja, a questão não é tanto o sistema de governo. Certo? Não é tanto. Né, pode ser uma monarquia, pode ser uma aristocracia e pode ser uma república. Não tem. Né? A questão é a virtude, né, que animam, né, esse sistema de governo. Né? Uma monarquia que não tenha virtude é ruim. Uma aristocracia que não tenha virtudes é ruim. E uma democracia que não tenha virtudes, como a nossa, ela é ruim. Né? E ainda, se a gente for para a ciência política clássica, né, a democracia nem lá é o melhor sistema de governo. Então, assim, né, a defesa da democracia pela defesa pela democracia não é bom, nem ruim. Tem que ver, tem muito mais coisas em jogo para analisar, para saber se tem que ser uma defesa. Agora, vocês estão querendo dizer, não, a defesa da democracia, no sentido de que, né, a democracia tem certos valores invioláveis, como da dignidade da pessoa humana e tal, aí o debate já está se elevando um pouco. Aí já é outro tipo de debate e tal. Mas, enfim, que não cabe aqui para esse vídeo. Mas vocês vejam que... Né, o que eu estou tentando alertar? Que democracia por democracia, segundo a doutrina católica, não quer dizer nada. Continuando. Com alegria, reconhecemos que este é o autêntico e eficaz testemunho de que o mundo necessita. À luz da palavra de Deus, isso é muito importante, à luz da palavra de Deus. Pois não temos ouro nem prata, mas trazemos o que de mais precioso nos foi dado, Jesus Cristo ressuscitado. Né? Essa frase é muito bonita, né? E não esqueçamos que a luz da palavra de Deus, ela tem um termo muito concreto para nós que significa fé. Certo? Que significa fé. A fé, infelizmente, ela não vai ser citada nessa carta de maneira explícita. Depois eu faço um comentário geral do que eu achei da carta, mas... Né, o que nós temos? Nós temos a fé. Né? Não esquecendo que, para nós, assim, não basta só matar a fome material do irmão. Né? Tem que matar, sobretudo, a fome espiritual, porque a salvação da alma é o mais importante do que a salvação do corpo. Não que um se oponha ao outro. Continuando. Esta alegria é consequente e, por isso, nos faz enxergar também os sofrimentos presentes na sociedade. Nossa atenção se volta especialmente para o que estamos vivendo. 2 pontos. Aspas. Uma terceira guerra mundial em pedaços. Fecha aspas. Papa Francisco, em 13 de setembro de 2014, ao lembrar o início da Primeira Guerra Mundial, evidenciada no solo ucraniano, mas também em outras regiões do planeta. Além do flagelo das guerras, muitas outras situações nos preocupam, como os autoritarismos. Veja, o PT, semana passada, tentou censurar a internet aí, né? Não, foi essa semana, né? Eu estou gravando hoje, é que o vídeo... Né? Mas, enfim, tentou censurar lá a PL da censura e tal. Né? Então, autoritarismos, né? O PT é amigo de ditadores, né? Nicarágua. Venezuela, Cuba, né? Isso sem mencionar a China. Né? Então, realmente, estamos juntos. As polarizações, né? Esqueci, não, como eu falei na minha palestra, né? As polarizações. Né?
as polarizações. Nosso Senhor Jesus Cristo polarizou. Né? Quem não se junta comigo afasta. Né? Quem não está comigo está contra mim. Não se pode servir a dois senhores. O Deus ao diabo. Né? A Deus Satanás. Então, a polarização em si não é ruim. Certo? Tem que analisar a natureza dessa polarização. Então, as desinformações. Bom, desinformações, como por exemplo a análise de conjuntura eclesial feita pela INAPAS para a CNBB, né, esse serviço de inteligência pastoral aí da CNBB, né, que esculhambou, né, com todos os apostolados católicos que eles chamaram de neotradicionalistas, inclusive com a RCC, né, através de um documento que tem muita desinformação lá sobre esses apostolados. Né. Já fiz um pouco dessa análise na palestra anterior. Né. Então, é engraçado, né? É irônico, né? Vindo da CNBB, tipo, uma preocupação com as desinformações e tem a análise de conjuntura deles que são desinformantes, né? Só observe isso. As desigualdades estruturais, isso aqui é um termo tipicamente marxista, tá? Porque o pressuposto das desigualdades estruturais tem a ver ali de fundo, não tem como explicar nesse vídeo, mas tem de fundo uma ideia de supraestrutura e infraestrutura, que é a maneira como o marxista vê as relações de poder, certo? Termo muito perigoso esse aqui, tá? É outro tipo de termo equívoco. Né? Por exemplo, a gente pode interpretar desigualdades estruturais como uma injustiça constante. É uma maneira que dá para interpretar que é católica. Né? Mas um esquerdista vai ler esse termo, desigualdades estruturais, ele vai entender outra coisa. Ele não vai entender necessariamente uma injustiça segundo as leis de Deus. Entendeu? É complicado isso aí. O racismo, os preconceitos, né? Então, ok. A corrupção, né? E beleza, né? Não esqueçamos aí, né? Que o PT aí foi o que prodigalizou aí as maiores corrupções da história do Brasil, né? E eles que estão de volta no PT, no poder, espero que a CNBB fiscalize isso, então, né? O analfabetismo, as migrações forçadas, as juventudes com poucas oportunidades, as violências em todas as suas dimensões, sei lá o que isso significa, em todas as suas dimensões. A violência gratuita, por exemplo? Sim, claro. Agora, e a autodefesa? É uma dimensão da violência a autodefesa. E não obstante, ela é moralmente aceitável. Então, as violências em todas as suas... Agrada os pacifistas isso aqui, né? Mas um católico lendo isso aqui meio que... É estranho esse termo, né? O feminicídio. Veja, no Brasil, o que mais morre é homens. Né? Não que a vida de uma mulher tenha menos valor do que o homem, né? Mas para que usar esse termo, feminicídio? Né? Morrem almas. Frutos de uma violência injusta nesse país. Por causa do aumento do crime. Por causa do aumento das drogas e tal. Morrem almas. Tanto de homens quanto de mulheres. Mas por que destacar o feminicídio? Nós somos feministas agora? Né? A precarização do trabalho e da renda. Verdade. Né? Verdade. Que aumenta com o quê? Com uma economia planificada, que é o que os comunistas defendem. Né? As agressões desmedidas à casa comum. Né? Aos povos originários e comunidades tradicionais. A mineralização predatória, entre tantas outras, que fragilizam o tecido social e tensionam as relações humanas. Então, tá aí. Algumas coisas dá para concordar, outras coisas também estranhas, né? E outras coisas que me parece filo marxista. Né? Mas vamos lá. Continuando, certa cultura da insensibilidade nos conduz a essas situações extremas. A degradação da criação e o descaso com os mais pobres e abandonados estão presentes, por exemplo, na criminosa tragédia ocorrida com o povo em Yanomami. O mesmo ocorre com muitos outros dos povos das florestas, das águas e do campo, submetidos a graves e duras realidades que os expõem à globalização da indiferença. Né? Agora até me lembrei, né, eles falam aqui, né, de tipo a banalização do mal e das vidas, né, ou seja, contra o aborto. Né, e essa mudança, né, essa inversão
cultural aí da agenda woke, fiquem de olho então aí, CNBB, né? Porque a banalização do mal é isso, a agenda woke é uma banalização do mal. Fiquemos de olho nisso, certo? Que eles querem transformar práticas pecaminosas em coisas sagradas que não pode ser criticado, né? Vamos ficar de olho nisso aí, CNBB. E aborto nem se fala, né? Claro. Né? As doenças, a drogadição, né? O tráfico de drogas e pessoas, né? Ou seja, parece que a CNBB aqui está se posicionando contra a legalização das drogas, o que é uma coisa muito benéfica, né? E tal. Mas eu estava procurando aqui... Você está falando mineralização predatória, né? Então, ficar de olho aí, tá cheio de ONG internacional lá na Amazônia, né? E que usa os índios, inclusive, e que usa os índios para ficar, né, roubando riquezas do nosso país. Isso aí é grave, tá? Então, ficar de olho, ficar de olho. Sobre os de Yanomami aqui, confesso que eu sei que eu só olhei por cima, não vou tecer maiores comentários. Reconhecemos a importância da resistência histórica do movimento indígena, cujo fruto se traduz na chegada de suas lideranças a diversos postos de decisão no governo federal e em alguns governos estaduais. Contudo, esta presença não pode ser apenas figurativa. Então, a CNBB está comemorando que tem índio aí ocupando posições de poder. Né? Olha, a maneira, isso aí, vindo do esquerdista, eu até entendo. Vindo de uma maneira católica, a questão é a seguinte: a pessoa que está ocupando um cargo de poder, um cargo público, algum cargo de autoridade, sei lá, secretário, ministro e tal, a questão é que eles têm que ser competentes. É isso, não é... é homem, mulher, é branco ou negro, é índio, não é índio. Isso é diferente, tem que ser competente. Se os índios estão lá são competentes, parabéns, espero que façam um bom trabalho. Se não são, que troque. Aí você coloca lá um italiano branco, coloca lá um italiano branco no lugar do índio. Mas esse italiano branco aí é um incompetente também. Tira o cara, pô, é um incompetente, pô, independente de que seja, né? Esse foco na raça, o que está por trás disso, né? Não é muito católico esse tipo de discurso, porque é um vício da mentalidade marxista você enxergar que onde há diferença, há desigualdade, e havendo desigualdade, há injustiça. E não necessariamente o há. Porque nesse caso, né, quem é que está ocupando o posto de poder? É o índio, ou é o italiano, é o negro? Né? Ou seja, o que está... Efetivamente, essencialmente, quem está ocupando o católico vai olhar o seguinte: quem está ocupando aquele cargo? É uma alma humana. Independente de raça, cor, tal, é uma alma humana. Então, se essa alma humana for competente, ótimo. Ela tem que zelar pelo bem comum. É isso que ensina a doutrina social da igreja. Né? Mas não, os caras chegam... como tem pouco índio em posição de poder, né? Agora que tem índio, a injustiça está diminuindo. Não necessariamente. Não necessariamente. Então, basicamente... tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso. Né? Nós católicos. Contudo, essa presença... há uma imensa necessidade de se adotarem providências e ações concretas em defesa desses povos. Não podemos mais aceitar em nossa história o descaso com os povos originários. Ninguém é a favor do sofrimento indígena, porém nós também não somos a favor, né, que eles fiquem vivendo em cativeiro. Né? O debate é bem mais profundo do que parece. Né? Acreditamos que o julgamento da tese do marco temporal do Supremo Tribunal Federal, no próximo mês de junho, seja decisivo para que suas terras sejam reconhecidas como legítimas e legais. Aí que tá, né? Isso aqui esse julgamento, ele é muito problemático. Por quê? Porque tem certas regiões que, se for aprovado esse marco legal, né, vão ser desapropriadas terras produtivas, vão ser destruídos um monte de economia, vai causar mais mal do que bem. Né? Quando, na verdade, né, a melhor situação aí seria... Não seria, então, tipo assim, em nome dos índios, vamos desapropriar tudo. Né? Daria para rever a questão de demarcação para que fique bem para todo mundo. Né? Mas o que está implícito nesse discurso aqui da CNBB e tem que ficar muito de olho? Pode estar implícito aqui um discurso contra o agronegócio. Né? Aconteceu, o caso Raposa do Sol, que foi um caso desses aí, de marco legal de terra, simplesmente destruiu assim, a maior parte da economia do Estado. Um Estado que era produtivo, que produzia riquezas. Né? Tinha até índios que eram arroazeiros. O que aconteceu?
virou um favelão. É o caso da Raposa do Sol, virou um favelão. Então não é assim, não, vai lá e dá as terras para os índios que eles estão reivindicando e vai estar tudo resolvido. Não. Vai gerar o quê? Pobreza, fome. Né? Pode ser o caso de gerar tudo isso. E não era o que você estava reclamando lá em cima. Então, tipo assim, é uma defesa assim, meio ideológica aí. Né? Perigoso isso aqui. Temos esperanças que essa definição venha a ser um passo importante para a garantia dos direitos constitucionais. Né? Tirando o direito de outros, né? A propriedade, por exemplo. Antes de você resolver um conflito, não, você fere tipo, pelo atropelo, né? Não é assim que se resolve as coisas, né, gente? Esses problemas têm origem na opção por um modelo econômico cruel, injusto e desigual. Por trás da palavra mercado, existe um sistema financeiro e econômico autônomo que protagoniza ações inescrupulosas, destrói a vida, precariza as políticas públicas, em especial a educação e a saúde, adota juros abusivos que ampliam o abismo social, afeta a cadeia produtiva e reduz o consumo dos bens necessários à maioria do povo brasileiro. Legal, assim, se pegar o que aconteceu na Raposa do Sol, né, se houver, né, esse marco legal aí das terras indígenas, desapropriando um monte de terras que estão hoje sendo produtivas para a agricultura, né, já falei, vai aumentar a fome e vai afetar a cadeia produtiva e reduzir o consumo dos bens necessários à maioria do povo brasileiro. Comida, né, é a fome ali, que até foi o tema da campanha da fraternidade, né, precisa de um pouco de coerência aqui, né. Mas assim, a crítica a esse mercado liberal, dado principalmente por um sistema bancário aí que parasita o Brasil, ela é muito verdadeira, essa crítica. Né? O problema é que nem a direita, nem a esquerda fez muita coisa contra esse sistema no poder. A esquerda grita contra esse sistema, mas na prática vai lá e o alimenta ainda mais. Né? E a direita, infelizmente a direita brasileira, essa nova direita aí que surgiu, né, economicamente eles se colocam como liberais na economia, né, e a doutrina social da igreja condena o liberalismo econômico, né, porque gera assim desigualdades injustas aqui, né. Não é porque uma coisa é desigual que ela é necessariamente injusta, né. Mas desigualdades injustas todos nós temos que ser contra. E bom, quando eles falam aqui juros altos, né, tem que também fazer uma distinção importante. Uma coisa, de fato, assim, o que o sistema banqueiro, o que os banqueiros no Brasil fazem é usura. Né? Você pega os juros do cartão de crédito, os juros de financiamento, tudo alto. Né? Porém, existe uma taxa de juros, né, que, por exemplo, que é o que o governo do PT está reclamando. Né? Então, né, porque o que uma das primeiras coisas que o governo do PT fez quando entrou no poder foi reclamar do... não, o Banco Central ele é independente, não está querendo baixar os juros, e nós estamos querendo baixar os juros. Só que esse tipo de juros do Banco Central não se baixa na canetada, também tem esse problema. Porque os juros é o seguinte, ele diz respeito à sua saúde econômica. Certo? Então, se o governo é um mau pagador, né, ou ele tem muita dívida e ele é mau pagador, e o Brasil nos últimos anos terminou em déficit, como o risco de ganhar um calote é alto, vai aumentar, digamos, o custo de emprestar dinheiro. Por quê? Porque vai aumentar o risco de não ser pago. E se você baixa na canetada, aí você gera um monte de efeitos complicados no mercado. Como inflação e desemprego. Porque, então, é uma coisa assim que tem que respeitar certa ciência política, certa ciência econômica, que não é aquele liberalismo lá do Mises, etc. Né? E nem é o comunismo planificador dos socialistas, dos comunistas. Né? Então você veja como que a questão ela mistura um pouco de questão moral, porque é a economia, né? Quem faz economia é o homem. Então existe um pouco de ciência, né? Existe uma ciência atrelada ao dinheiro, certas leis aí envolvendo o dinheiro, mas existe também a questão moral, porque é uma atividade humana. Tem que ser respeitada as duas coisas. Agora, juros abusivos praticados em cartão de crédito e tal, nisso aí concordo completamente. Agora, o Banco Central agora
pegar o choro do PT aí, que não estão deixando baixar os juros. A questão é mais técnica do que parece. Vamos lá, continuando. Às vésperas do 1º de maio, saudamos os trabalhadores e as trabalhadoras de nosso país com as palavras do Papa Francisco. Aspas. O mundo do trabalho é prioridade humana, é prioridade cristã, a partir de Jesus trabalhador. Onde há um trabalhador, ali há o olhar do amor do Senhor e da Igreja. Lugares de trabalho são lugares do povo de Deus. Fecha aspas. Diante das mudanças do mundo do trabalho, percebemos que promessas de crescimento econômico, geração de empregos, melhores condições de trabalho, aumento de renda, redução da carga horária, mais tempo de descanso e convivência social, enfim, condições mais saudáveis de vida, continuam sendo desafios sem soluções. Concordo. A crescente informalidade das relações trabalhistas reduz a segurança social e impede o acesso ao mínimo para a sobrevivência. Concordo. Mas no Brasil, quem é o grande vilão desse aumento da informalidade? Sem querer aqui ser liberal, mas se você pega nós aqui no Instituto Santo Atanásio lançamos o Códex Social. E tá lá no Códex Social assim que... como é que a igreja vê a questão do imposto? Né? E lá tem uma questão até empírica. Né? Nos países onde você sufoca muito a população com altos impostos, você gera uma desigualdade econômica maior. Ou seja, não é aconselhável isso. E porque essa alta carga concentrada no governo federal vai também contra o princípio da subsidiariedade que a doutrina social da igreja defende. Então o grande vilão disso, por incrível que pareça, é o governo, porque o governo federal aí, o governo com seu sistema tributário como está hoje, ele come 40% da renda do trabalhador. A gente trabalha ali 5 meses só para pagar imposto. É uma carga muito grande, e quem sofre mais com esse tipo de carga é o mais pobre. Até porque a maioria dos impostos está embutido nos produtos. Imposto indireto ainda. Então há sim no Brasil um sistema tributário que prejudica o pobre. E que o PT não dá nenhuma demonstração de querer mudar isso. Muito pelo contrário, o que o Haddad está querendo aí é aumentar imposto, da Shen, da Shen e tudo mais, Então você veja que e aí a informalidade vai aumentar, porque a informalidade é uma maneira de você pagar menos imposto, só que também você perde determinados direitos, determinadas seguridades sociais, etc. Então você veja como que um sistema pró-governo de arrecadação, ao fim e ao cabo vai afetar quem? O mais pobre, o mais trabalhador, etc. Que supostamente seria a preocupação do pessoal da teologia da libertação. Então, é fogo isso aí. Continua. O trabalho análogo à escravidão, presente em todo o território nacional, é uma chaga social que precisa ser energeticamente combatida pelos poderes constituídos e por toda a sociedade. Eu sei que houve aí uma acusação recentemente, lá no Rio Grande do Sul, de uma vinícola, alguma coisa assim, que estava tendo trabalho análogo à escravidão. Sobre esse caso, mas tem algum estudo, assim, para... Isso aqui está me parecendo uma afirmação gratuita. Não estou negando que não tem, mas parece que, tipo assim, a cada esquina que você olha está tendo trabalho análogo à escravidão, como é que está o número das CLTs aí? Está me parecendo mais drama, Essa frase me parece mais dramática do que propriamente está querendo descrever uma realidade. Continuando. As constatações desses tempos difíceis não podem nos limitar, nem servir para que as soluções sejam adiadas. As estruturas do Estado, os poderes da República, as autoridades públicas, as lideranças sociais, as organizações religiosas, os meios de comunicação, as plataformas e as redes sociais, cada um e cada uma, com sua competência, deve apoiar-se reciprocamente para o bem do país. Exatamente. A atividade política, ela se move e tem como seu objeto o bem comum. E o bem comum é o bem do país. Precisamos criar um espaço de correspondência capaz de iniciar e gerar novos processos e transformações. Sejamos parte ativa na reabilitação das sociedades e sejamos parte ativa da reabilitação e apoio das sociedades feridas. Aqui é uma citação da Fratelli Tutti. Beleza, para fazer isso,
importante, tá? Para fazer isso. Eu acho engraçado que a CNBB manda essa mensagem, reclama disso, mas não dá solução. A solução, princípio de subsidiariedade, que não existe no Brasil. Aqui é o governo federal lá, né? As instituições federais, né, atropelando as estaduais e as municipais, atropelando o trabalhador. Então, assim, é princípio da subsidiariedade. Agora, mas vai explicar isso para socialista, que acha que a solução está sempre no Estado, no governo. É fogo isso aí. Assumindo o nosso dever social, não podemos deixar de cobrar dos governos, legitimamente eleitos, o protagonismo que lhes foi confiado, uma opção clara e radical pela vida, desde a concepção até a morte natural. Exatamente. Passando inevitavelmente pelos direitos sociais e humanos. Exatamente. E o PT, né, já fez até ações para facilitar o aborto. Tem que condenar. Chamamos a atenção para a importância da vacinação, especialmente para as crianças. No cuidado com a vida, nenhuma seletividade pode ser tolerada e será sempre por nós denunciada. Assim espero. Conclamamos toda a sociedade brasileira a construir um amplo projeto de reconciliação e pacificação, a partir de um diálogo franco e aberto que possibilite superar o que nos afasta, com o objetivo de assegurar o que nos une, o país, o seu povo e a criação. Isso aqui tá mais para a fase de slogan, né? Porque na prática quem fala diálogo, não estou dizendo que é o caso da CNBB, da Teologia da Libertação né? Mas agora quem fala diálogo, geralmente é a galera que quer atropelar os outros, não quer dialogar. Porque o diálogo ele tem que ter um fim que é a verdade, que é o bem e a verdade. Né? Então, veja, eu mesmo nesse vídeo peguei certas preocupações que a CNBB está relatando nessa carta e estou dizendo problemas assim que são evidentes e gritantes que têm que ser combatidos. Né? Então estou, de certa forma, fazendo um diálogo. Mas, né, se eu for dialogar com o cara da Teologia da Libertação, ele vai me chamar de neoliberal. Aí não dá, que diálogo vai ter com um cara desse? Né? Continuando. O ponto de partida dessa construção se dá nas famílias, comunidades, relações sociais, profissionais, eclesiais e políticas, através da amizade social que promove a cultura do encontro. Concordo. Então vamos parar com luta de classes, vamos parar de confundir que toda desigualdade diz respeito a uma injustiça estrutural, o que não necessariamente é verdade. Vamos parar com esse tipo de discurso que já facilita bastante coisa aí para a gente conseguir isso. Como comunidade de fé, cremos que sua concretização passa necessariamente pelas nossas orações. Exatamente. Orar, meditar e agir. Rezemos, pois, como nos pede o Papa Francisco, pelo fim das guerras, dos conflitos e das violências. Somos, aspas, caminhantes na mesma carne humana, como filhos dessa mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou com as suas convicções, cada qual com a sua própria voz. Fratelli Tutti. Essa frase cada qual com a sua própria fé, né? Não, cada qual com a riqueza da sua fé, né? Assim, tipo, a fé realmente é a fé católica, né? Então, as outras fés, né, de uma maneira ou de outra vão conflitar com a fé católica. Mas ok. Mesmo nesses conflitos é possível ter uma certa paz, uma certa tolerância e uma certa paz. Mas o que não pode significar relativismo religioso, que é o que a gente vai ver na próxima notícia. Reafirmamos nossa profunda confiança no povo brasileiro. Não tenhamos medo. A esperança é a nossa coragem. Somos semeadores de mudança, de solidariedade e de vida. E de fé também, né? De fé, né? Isso é importante, né? Por que parou na vida? De fé? Eu sou bem de fé. Pelo amor do Cristo vivo, ressuscitado, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e focamos a bênção de Deus sobre o povo brasileiro, suas famílias e comunidades. Né? Então tá aqui. Ensinado pelo Dom Valmor, Dom Jaime Spengler, Dom Mário Antônio da Silva, Dom Joel Portela Amado. Então é isso aí, né? Você veja que quem está habituado... É uma carta cheia de... Né? Desde que eu tive que fazer várias
interrupções e tal. É uma carta, no mínimo, ambígua, né, e fraca. É uma carta fraca. Tá havendo alguns problemas de cunho social ali e tal. Né, não tá dando apontamentos muito precisos para resolver isso. Né, tá colocando dentro de si certos chavões socialistas ali no meio, que são preocupantes. Mas uma carta fraca. Né? Se você pega, por exemplo, as cartas de Leão XIII, né, que foi quem começou a construir uma doutrina social da igreja propriamente dita, né? Não que, né, mas com toda uma contribuição anterior, inclusive, você vê que você consegue, se você comparar, né, aquelas mensagens, né, de Leão XIII, por exemplo, pega qualquer encíclica, o Papa Leão XIII, e compara com essa carta da CNBB, você vai ver um abismo. É aquela coisa que fala Nosso Senhor, né? As ovelhas reconhecem a voz dos seus pastores. Leão XIII, por exemplo, dá para ver, né? Tipo, dá para ver o suor católico daquela carta. E essa da CNBB, não. Né? Fala de Deus, fala da fé ali. Né? Se colocou positivamente um elogio à carta ali contra o aborto e tal. Mas adotou discursos que são estranhos à fé católica. Né? A ovelha ouve a voz desse pastor tipo assim, tipo, eita, mas quem é? Tá estranho esse pastor aí, né? Tal. O Papa Francisco fala, né, do pastor que tem que ter cheiro de ovelha, né? O cara olha pro seu lado, esse pastor aí tá mais com cheiro de burocrata, socialista do que de católico, né? Mas é uma carta, enfim, né? Uma carta ambígua e fraca. Né? Essa seria a minha opinião sobre ela. Seria isso que teríamos para hoje. Né? E viva Cristo Rei!